Olá, estudamos ontem o tema laços que unem, vendo qual era a relação entre a aliança e os mandamentos de Deus. Hoje eu quero focar que, na verdade, não somente existe um laço, como a lei está dentro da aliança. E então surge uma pergunta: qual era a importância dos 10 mandamentos nessa aliança abraâmica? Bom, há diversos motivos pelos quais nós fomos levados a ter uma certa rejeição por leis, por regras e mandamentos. Sabe por quê? Porque isso pode parecer com autoritarismo, com ditadura ou coisas do gênero. E isso até pode ser verdade no que diz respeito a leis humanas, como conhecemos hoje em muitos lugares, em muitos países. Contudo, isso nada tem a ver com as leis de Deus. Aliás, a palavra lei que usamos em português é uma tradução da palavra hebraica Torá, que significa ensino, instrução. Portanto, lei não é ordem, é ensino, é instrução. Ao contrário das leis humanas, que em grande medida têm a função de controlar, dominar, determinar, a Torá se refere a todas as instruções de Deus, todos os seus sábios conselhos, que foram dados bondosamente aos hebreus para que eles tivessem uma vida diferente, uma vida plena, próspera, física, mental, espiritual e economicamente. É bom lembrar que a lei de Deus não se limita aos 10 mandamentos, que também conhecemos como decálogo. As leis de Deus são abrangentes e elas incluem instruções em outras áreas da vida, como instruções morais, civis, sociais, políticas, econômicas e, obviamente, religiosas para o povo de Deus. Com este conceito em mente, é muito fácil entender porque o salmista tenha declarado no livro de Salmo, capítulo 1 e versículo 2: Bem-aventurado o homem, cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Lembra-se do que significa lei, Torá, instrução, ensino? Então é bem-aventurado aquele que medita nos ensinos do Senhor dia e noite. Também é interessante notar que em Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13, Moisés faz uma declaração ao povo hebreu. Ele diz assim: Agora, ó Israel, que é que o Senhor pede de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares aos mandamentos do Senhor e os teus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Fica evidente neste texto que a função da Torá, das instruções, da lei de Deus dentro da aliança, era apresentar diretrizes seguras para uma nova vida. Aqueles povos que viviam ao redor não tinham estas diretrizes. E os próprios hebreus, que haviam sido escravos por tantos anos, degradados moral e culturalmente nestes anos de escravidão, agora estavam sendo instruídos para uma nova vida, uma vida próspera, relevante dentro de um plano da aliança. Portanto, a lei apresenta aos participantes da aliança qual é a vontade de Deus e o plano de elevação desta humanidade degradada pelo pecado por meio da obediência pela fé aos seus mandamentos, que nada mais são do que a expressão do seu caráter, traduzido em caracteres compreensivos a nós que somos pobres mortais. A obediência a estas leis distinguiu os hebreus dos demais povos e tornou este povo escravo em um espetáculo para o mundo daquele tempo.
Na verdade, nunca havia existido uma multidão inculta de escravos que tivessem se tornado em uma nação próspera por sua própria iniciativa e esforço pessoal. Logo, essa é a essência do discurso de Moisés em Deuteronômio capítulo 28 e versículo 10. A essência do plano de Deus para os hebreus, mas também para todos os demais que, por vontade própria, por escolha pessoal, desejassem participar desta aliança. Veja o que está escrito lá. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, dos teus animais, do teu gado, do solo, nesta terra que Deus prometeu sob juramento aos seus pais. Ou seja, o segredo da prosperidade ao povo no passado era fidelidade aos mandamentos de Deus. Você acha que nos tempos modernos este mesmo princípio não continua válido a nós? Se você, pela fé, é filho de Abraão, então você faz parte da aliança e você também é parte desta promessa de bênção, se estiver disposto a cumprir as condições que um dia Ele estabeleceu. Tenha um bom dia e pense nisso.